3 erros que você deve evitar ao utilizar planilhas e que pode comprometer o seu resultado anual, caso eles aconteçam. Meu nome é Rodrigo Marrone, um dos influenciadores do Simple Milhas, e hoje eu vou te mostrar 3 erros que eu acho que podem realmente complicar a sua vida e que eu mais passo para os alunos. Vamos lá? Então, para a gente começar, eu vou já compartilhar um mapa mental para que a gente possa construir isso juntos. Vamos lá. Pessoal, primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, tá? Quando eu falo de 3 erros de planilhas, eu vejo pelo menos 3 grandes áreas, tá? A questão de automação, né? Muita gente busca aí uma planilha para poder facilitar, mas ou pega uma planilha muito sofisticada e não sabe como ajustar aquilo que precisa, porque a planilha, né, por mais que ela seja linda, ela precisa ser automatizada, senão é melhor você anotar suas milhas num caderno, né, que tem menos chance de erro. Só que quando você conta com uma automatização, uma automação muito forte, você não sabe como fazer. E aí você fica dependente, né, que a pessoa que te entregou aquela planilha possa te dar a nova ou ajuste na sua e ela vai ter acesso a todos os teus dados, tá? Segundo ponto, que é o que mais me chama a atenção, é a questão da rotina. Porque vamos lá, você tem uma planilha linda. Como que você vai acessar ela semanalmente, mensalmente? Qual é o melhor dia para você acessar essa planilha? Como é que você faz esse controle? Ou seja, qualquer gestão que você tenha, se não fizer parte da sua rotina, não faz sentido, tá? Então esse é um problema que eu vejo aí quando a gente fala de planilha e não de sistema, tá? E um terceiro ponto é a questão do histórico. Por quê? Planilha aceita tudo. Por mais que você tenha como olhar no script a origem, gente, eu tô falando de algo complexo, tá? Se eu pegar agora a minha planilha aqui e trocar o número 100 por 10, ela vai aceitar. E aí eu vou ter um prejuízo ou um lucro, né, em relação a tudo que eu fiz. Então esse é um problema grave. Falando de forma prática, olha só, quando eu falo de automação, mudança na fórmula, tá? Por exemplo, vamos lá. Início do ano passado, a milha da Smiles valia 21, a Latam valia 24. Hoje nós estamos falando de uma Smiles a 18,30 e de uma Latam a R$ 29. Como é que se altera isso? Ah, Marrone, mas é só alterar o númerozinho na fórmula legal. E qual o percentual? E como é que você altera toda essa relação de quantas vezes vão ter no ano? Porque você deveria saber quantas vezes vão ter no ano, tá? Então isso em questão de automatização, de automação é bem interessante, tá? E muitas vezes numa planilha, em algum lugar vai ter a informação presa do padrão, né? Ou seja, do aviso, por exemplo. Imagina que você tem uma planilha que ela te avisa, tá? Quando as coisas vão acontecer. Por exemplo, você colocou lá que quer vender a milha da Latam quando bater 29. Como é que a planilha vai fazer isso com você? Aqui eu tô falando, ó, de avisos. Então, sistemas e bons sistemas, eles têm isso, tá? Eles vão te avisar quando a milha bater 29, eles vão te avisar quando algo acontecer para que você possa, né, realizar a sua ação. Então, muito legal, sua planilha atualiza e ela aceita tudo, mas e como é que ela vai lembrar você de que é a hora de vender agora? Como é que ela vai lembrar você que acabou de entrar os pontos? Como é que ela vai lembrar você que você tem que verificar o bônus que você deveria ter recebido? Então aqui eu tô falando de rotina, ou seja, tornar a sua rotina mais leve, tornar a sua rotina mais interessante. E o terceiro e mais importante para quem trabalha com milhas aí a longo prazo é entender o mercado. Porque hoje, o que nós temos de referência quando a gente fala de milhas? Nós temos o histórico, né? Nós temos aí o processo de anos, né, anteriores. Olha, em junho geralmente tem uma promoção assim, em abril geralmente tem uma assim, em agosto geralmente tem uma assim. Como é que fica em planilha? Como é que você vai entender esse histórico? Principalmente se você alterou, principalmente se você iniciou a sua planilha agora, mês passado. Então, com o sistema você tem essa habilidade. Pessoal, o que eu mostrei para vocês aqui são 3 erros básicos que eu vejo muita gente cometendo, tá? O primeiro deles é a questão de pegar algo muito automatizado, né? Ou seja, ter uma automação na planilha, mas que você não sabe ou nem tem acesso como alterar a forma. O segundo é realmente a rotina, tá? Falando aí de avisos, né? Você ser avisado de quando deve tomar uma ação, isso é incrível, tá? E o terceiro é o histórico para você entender o mercado olhando para trás. Se eu fosse colocar mais itens, eu conseguiria colocar segurança, né? Afinal de contas, a planilha e seus dados estão expostos, alguém pode ir lá e pode alterar. Poderia falar de backup, poderia falar de várias coisas, tá? Assim, nós iniciamos aí o canal do Simples Milhas, né? Para você que deseja, de forma simples, gerenciar as suas milhas. Então, pessoal, sem planilhas, sem erros, Simple Milhas. Essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo. Conte com a gente, tá bom?